Vamos ver outro exemplo aqui. Então, considere f de x igual a x ao quadrado mais 1 para x menor do que 2, 2 para x igual a 2 e 9 menos x ao quadrado para x maior do que 2. Então, qual que é o objetivo nesse exemplo? É determinar os limites laterais, o limite para x indo para 2 e esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Então, vamos calcular os limites laterais primeiro. Então, limite para x tendendo a 2 pela direita de f de x. Então vamos lá, limite à direita, como que é? Bom, o limite à direita, o x tende a 2 com valores maiores do que 2. Né? Então como o x tende a 2 com valores maiores do que 2, então eu estou nesta situação aqui. Ó. Então a função nessa situação, ela vale 9 menos x quadrado. Então isso vai ser o limite para x tendendo a 2 de 9 menos x ao quadrado. Né? Então agora, olha só, eu estou com um polinômio de grau 2. Para calcular o limite é só substituir. Então isso aqui vai ficar 9 menos 2 ao quadrado. Então isso vai ficar 9 menos 4, que é igual a 5. Então o limite da minha função, quando o x tende a 2 à direita, é 5. E agora o limite da minha função para x tendendo a 2 pela esquerda, quanto que é? Então vamos ver. Para x tendendo a 2 pela esquerda, como x tende a 2 pela esquerda, ele tende a 2 com valores menores do que 2. Então x menor que 2 está nessa situação. Então é esta expressão que a função assume nesse intervalo. Então o limite para x tendendo a 2 pela esquerda, então a minha função f de x, quando x é menor do que 2, ela vale x ao quadrado mais 1, que também é um polinômio de grau 2 e, portanto, para avaliar limite, só substituir. Então isso dá 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então olha só, o limite à direita e o limite à esquerda coincidem, são iguais. Então como o limite da minha função f de x, quando x vai para 2 à esquerda, é igual ao limite para quando x tende a 2 pela direita da minha função, e ambos os limites são iguais a 5, então segue que o limite da minha função f de x, quando o x tende a 2, sem ser o limite lateral, também é igual a 5. Isso pela proposição que a gente acabou de ver. Certo? Então, se os limites laterais são iguais a 5, então o limite total é igual a 5 também. Tá bom? Então, esse aqui é o valor do limite. Bom, e agora como que fica para esboçar o gráfico, né? Então, para esboçar o gráfico, vamos lá. Então, temos aqui o eixo y, o eixo x. Vamos lá. Então, quanto que vale a função? Então, a função ela muda de expressão no x igual a 2. Então, se a gente marcar aqui 1, 2, x igual a 2, o que vai acontecer? Então, para x menor do que 2, a função é x² mais 1. Lembra que a gente viu? X² é uma parábola. E quando eu faço mais 1, significa que eu estou aumentando ela na altura 1. Né? Então, eu estou pegando a parábola e aumentando ela na altura 1. Então, se eu olhar aqui, para x igual a 0, isso vai dar 1. Né? Para x igual a 1, isso já vai dar 2. E para x igual a 2, vai dar 5, vai lá para cima. Então aqui eu tenho uma parábola aqui que sobe aqui até aqui em cima, aqui na altura 5. Tá? E aqui também continua para o lado negativo aqui. Ok? Então tem uma parábola. No 2 ela não vale 5, no 2 ela vale 2. Então aqui na altura 5 eu vou colocar uma bolinha aberta. Né? Relativo ao 2 aqui. Então é uma bolinha aberta. Porque no 2 ela vale 2. Então ela vai valer aqui, ó, nessa altura aqui. Então aqui que está a bolinha fechada do 2. A bolinha fechada não está aqui no 5, está no 2. Porque para x igual a 2 ela vale 2 e não 5. Ok? E para x maior, a gente vai ter então 9 menos x². 9 menos x² é uma parábola, como tem o coeficiente de x² negativo, então é uma parábola de boca para baixo. Né? Então para x igual a 2 aqui, ficaria quanto? 2 ao quadrado
4, 9 menos 4, 5. Então ele começaria aqui, né? E teria o maior valor dela é no 0, que é 9. Né? Então 9 aqui vai descendo. Então aqui ela seria um ramo da parábola, né? Descendo aqui. E quando que ela vai cruzar aqui o eixo? Né? Quando que ela vai cruzar o eixo? Quando o x for 3. Né? 3 ao quadrado. 3 não, né? Isso, 3 ao quadrado, 9. Então 9 menos 9, 0. Então ela vai cruzar ali no 3. Então aqui no 3 ela cruza aqui. Então vai fazer uma coisa desse tipo aqui. Ok? Então este que é o gráfico da minha função. Tá? Então é uma parte de uma parábola aqui para x maior do que 2 e outra parte de outra parábola para x menor que 2. Então observe o seguinte, né? E aqui ela continua, né? Ela não para aqui no 3, aqui ela continua aqui para x maior que 3, tá? Bom, o que a gente pode observar aqui? Ó? Olha só, é aquela ideia que eu falei, que não importa o valor da função no ponto para a gente calcular o limite. O valor da função no ponto é 2, só que o limite está aqui, ó, está na região de 5, porque para x suficientemente próximo de 2, a função está aqui em cima, está próximo da altura 5, enquanto o valor da função no ponto é lá na altura 2. Então, o valor da função no ponto, quando a gente está avaliando o limite, ela não importa. Pode ser, eu podia falar que essa função nem estava definida no 2. Também não teria problema nenhum, a gente ia poder calcular o restante da mesma forma. Tá? Então fiquem atentos a isso. Então, se eu quero calcular o limite de uma função, olha só, se a minha função ela troca de expressão em um determinado ponto, eu quero saber o limite da minha função naquele ponto, a ideia é calcular os limites laterais e verificar se eles são iguais. Se eles são iguais, então o limite também é aquele valor. Mas se eles derem diferentes, então quer dizer que o limite não existe.